Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer lá na sala presencialmente, ok? Sendo assim, vamos ao assunto. Com base no que já foi dito anteriormente, tá um monte de regras, um monte de contas para vocês, e você pode ter se imaginado, pô, mas eu, tá, estudante de biologia. Onde é que eu vou utilizar aquele monte de contas que o professor passou com relação a derivadas? Lembrando sempre, derivada é quando você tenta analisar como as coisas estão se modificando. Tá? Ou então quando você quer achar, por exemplo, qual é a melhor maneira, ou o melhor valor, ou qual seria o maior valor que eu iria obter. Então, quando você tem ideias como essa, você está falando de derivada. E aqui eu vou mostrar para vocês as chamadas aplicações. Eu vou mostrar para vocês onde é que vocês usam aquelas contas de derivada no curso de vocês. E para essas aplicações, eu vou dividi-las em três pedaços, tá? Indo devagarinho, do mais fácil para o mais difícil. Na verdade, não é que a ideia é do mais fácil para o mais difícil. A ideia, sim, eu vou separar porque dependendo da situação, você pensa e escreve de um jeito. Na aula de agora, eu vou falar para vocês, tá, a chamada taxa de variação. Taxa, como diz o taxa de variação. Eu vou explicar para vocês como é que você analisa como as coisas vão variar. Como assim como as coisas vão variar, professor? Não estou entendendo muito, não. Então, a gente pode utilizar isso daqui, por exemplo, para aprender, da chamada taxa de variação, do seguinte conceito, ó. Como saber a velocidade de um objeto sabendo o seu deslocamento? Você pega, tá? Não tem como eu medir, por exemplo, com uma régua mesmo, porque a gente não vai pegar a inteligência de agora, a gente tem que pegar de antes. Como é que eu conseguia medir como é que o objeto estava se deslocando, tá? A velocidade dele. Só tinha uma coisa que eu poderia realmente medir, tá? Uma de forma concreta e outra de forma abstrata, mas conseguiria medir, que era o quê? Uma distância e o quê? E o tempo que eu levei para percorrer essa distância. Com base nesses dois, eu consigo saber, por exemplo, uma velocidade média. E com base na velocidade, se você voltar um pouquinho nos teus contextos de física, você vai saber como saber a aceleração de objeto, sabendo sua velocidade. Você sabe disso também. Lá, se você descobrir sobre a velocidade, você sabe exatamente a aceleração. Ou então, a quantidade de água em uma caixa, dependendo do tempo que a torneira injetou água. Você vai comprar uma bomba para a sua casa. Digamos, você tem um sítio. Rapaz, ó, eu vou usar essa bomba aqui para transferir água de um pequeno tanque para outro. Qual é a vazão dessa bomba? A vazão é exatamente esse negócio, a quantidade de água que ela consegue injetar com o tempo. Ah, essa bomba é muito boa, ela injeta 100 litros a cada 5 minutos. Ah, você, 100 litros, então, caramba, 20 litros por minuto. Ah, pode ser bom. Qual o tamanho da minha caixa? Não, preciso de uma bomba mais forte, mais fraca. Ou seja, você tem por isso daí. Como é que eu sei o planejamento futuro para daqui a 5, 10 anos de uma cidade? Muitos administradores não colocam, tá? Porque eles não perguntam a quem? A quem tem a capacitação para saber o quê? Como saber a variação de uma população, conhecendo o tamanho dela com o passar do tempo. A população variou de assim assim, assim assim, em média está desse jeito, então, perspectivamente, daqui a 20, 30 anos, a população vai ser desse tamanho, a gente vai precisar de tantas escolas, tem que ampliar o hospital e por aí vai. Tá? Em algumas situações a gente sabe, tem algumas situações em que a entrada e a saída de indivíduos em uma população, tá? É fora do padrão. Estou dando a ideia de se a gente soubesse um padrão, só para ter uma base. Ou então, ó, você está injetando líquido em alguma coisa, como é que você sabe a mudança do volume, sabendo as dimensões que estão sendo colocadas? Por exemplo, você sabe um balão.
Você vai injetar ar lá dentro. Como é que esse balão está se modificando? Certo? Quantas bombadas eu tenho que dar na minha bomba aqui? Ó, o colchão está variando desse jeito. O meu balãozinho. Rapaz, em média, 3 bombadas, o balão já fica cheio o suficiente. Então, como é que eu vou saber como o volume do objeto muda? À medida sabendo das dimensões com o passar do tempo, tá? Entre outros exemplos. Eu vou começar do mais fácil, tá? Das ideias mais fáceis, usando para isso aquilo que a gente aprendeu lá no ensino médio. Que a primeira ideia é do quê? Da ideia de velocidade. A gente aprendeu lá em física, velocidade, aceleração, a gente aprendeu isso. O que eu ensino para vocês aqui agora é compreender o seguinte: como é que a gente, por meio do deslocamento, esse S aqui é a função de deslocamento. Você sabe, em cada momento, se você olhar no seu GPS, quando você está viajando, abre o teu celular, em qualquer aplicativo, tá, que dê a tua posição. Ele não diz a tua posição futura, tal, mas ele vai dizendo, ó, tal hora você estava aqui, tal hora estava aqui, tal hora estava aqui. Com relação a isso, aí você pode fazer uma análise do tempo que você gastou para fazer aquele percurso para saber, por exemplo, uma velocidade média. Mas em cada parte do percurso, a sua velocidade não é a mesma. Ela vai sendo modificada. Sendo assim, eu preciso saber, por exemplo, a velocidade instantânea. E com base na velocidade, eu consigo predeterminar qual é a aceleração da partícula. Como é que a gente faz quando está calculando a velocidade média? Tá? Tem um discricionário aqui, mas eu vou fazer lá no quadro só para lembrar. Todos nós sabemos, tá? Calcular a velocidade média. Simplesmente a gente pega o percurso que fez, esse ΔE significa a distância que eu percorri, dividido por ΔT. O ΔT significa o tempo como ele foi modificado. Tá bom? Então, para eu saber a distância, eu olho a minha posição final, certo? Quanto eu percorri, menos onde eu saí. E o tempo é a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. A gente sabe disso. Isso me dá uma média. Rapaz, eu fui de Patos para Campina, eu gastei 2 horas. Aí o cara olha, faz 200 quilômetros, por exemplo. Se fosse, tá bom? 200 quilômetros, dividido por 2 horas, você teria o quê? 100 quilômetros percorrido, 100 quilômetros percorrido a cada hora. Ou seja, olha, você tem uma variação aqui. Mas isso aqui não é precisa para cada ponto da sua viagem. Lá no ensino médio, ele diz o seguinte, ó, se for em linha reta, a tua posição final vai depender de onde você estava no início, quando começou a marcar, a velocidade que você estava quando começou o percurso, tá? O tempo que eu comecei a marcar, esse T aqui, ó, é quando eu estava em cada momento, mais a aceleração que eu tinha, vezes T ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Quando você começa a marcar o seu deslocamento, o tempo é quanto? Zero. Se eu botar zero, ó, zero vezes a velocidade dá zero. Zero vezes a aceleração dá zero. Então, quando eu comecei a marcar ó, a minha viagem, o tempo era zero. Logo no início da minha viagem, eu estou exatamente no início. Ah, o tempo foi passando, certo? Velocidades vão sendo alteradas. Ah, no trecho de Patos para São Mamede, geralmente eu faço com 10 minutos, a velocidade fica. Então, para cada momento que você vai pegando, a velocidade inicial aqui, ó, é quando você quer começar a contar o tempo. Então, a velocidade que você tinha naquele momento, o tempo marcado naquele momento, a aceleração ali e vai. Mas se eu quiser saber exatamente a velocidade, a sua velocidade mesmo, como é que eu faço? Se fosse em linha reta, eu tenho um deslocamento aqui. Como é que eu vou fazer? Do seguinte, ó.
Velocidade instantânea é quando você vai pegar. Imagina que você vai calcular a média e não pega um tempo tão grande. Em vez de você pegar 2 horas, e se eu pegar 1 hora? Ó, era 2. E se eu pegar 1 hora de percurso? A distância aqui tende a diminuir também. Opa, em 1 hora, 100 quilômetros em 1 hora, a pessoa ainda ia ter essa média aqui. E se em vez de eu pegar 1 hora, e se eu pegar meia hora? E se ao invés de eu pegar meia hora, se eu pegar 10 minutos, tá? 1 hora dividido por 6. 1 hora tem 60 minutos, dividido por 6, 10 minutos. E se ao invés de eu pegar 10 minutos, se eu pegar 10 segundos, se ao invés de 10 segundos, eu pegar 1 segundo. Se ao invés de eu pegar 1 segundo, se eu pegar 1 milésimo de segundo. Vejam que quanto menor o tempo que eu for fazendo, mais preciso vai sendo o que a minha velocidade a cada momento. É isso aqui que eu consigo determinar como variação. Aí o que é que a gente aprende lá no ensino médio? Tem essa fórmula. Lá também diz o seguinte, ó, velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Sabe o que é que ele faz? Ele pega essa fórmula aqui de deslocamento, olha o que é que a gente faz aqui, ó. E se eu derivar o deslocamento com relação a t, ao tempo? Então, tudo que não tiver multiplicado pelo tempo é número, e número é constante, constante dá zero. Derivada de posição inicial mais velocidade vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui. Derivada de número, zero. Mais velocidade é o número. O tempo é que está mudando. Mantém o número. Como a derivada é com relação a t, e o t não tem potência, se dá só 1. Mais a dividido por 2 é um número. A dividido por 2. Derivada de t ao quadrado dá o quê? 2 vezes t. V0 vezes 1, V0. 2 dividido por 2 dá 1, A vezes t dá o quê? AT. Ou seja, a velocidade que você calcula é a derivada do teu deslocamento. E se você quiser saber a aceleração, ó, a minha aceleração nada mais é do que na mesma linha de raciocínio a derivada da velocidade. Faz a conta aí para você ver. V0 é um número, derivada de um número é zero. A vezes t, repete o A, derivada de t com relação a t dá 1. Aí. Então, essa formulazinha que você tem aqui, ó, você não precisava decorar todas. Se você lembrasse da regra de derivação, derivada de posição, velocidade. Derivada de velocidade e aceleração. Ponto. Ah, professor, mas eu não preciso saber disso, não. Isso é física. Não, ó. Imagina que você está estudando o movimento migratório de árvores. Então você sabe que, ó, durante o percurso, você sabendo a posição em cada momento, você sabe se, por exemplo, aqui pode existir um problema climático, vento forte, chuva, ou seja, o passarinho demorou para sair daqui e chegar aqui. Teve uma parada muito grande, ele não se deslocou por muito tempo, ou seja, possivelmente porque anoiteceu. Então o tempo passou, ele não se deslocou, ó, teve uma passagem grande, então estava de noite. Na hora aqui, muito tempo. Não, mas peraí, aqui estava de dia. Ele não se deslocou? Qual é o problema? Ou ele está ferido, ou acabou sendo morto. Acabou morrendo. Então, vocês precisam saber disso para saber, tá? Como é que você entende, por exemplo, a rota migratória.
Ah, aqui ele foi mais rápido. Ah, se ele foi mais rápido aqui, ele pegou uma corrente de ar ascendente. E aí foi bom para ele. Acelerou bem. Se a gente continuar marcando aqui, ele deve chegar em torno de 5 dias. E, mas tem uma frente fria aqui. Ah, com a frente fria, possivelmente ele vai desacelerar, vai baixar o voo, certo? Vai ficar parado nesse canto aqui. Então, ao entender as fórmulas, ao entender jogar os dados no computador, você entende todos os passos, tá? Do efeito de migração, por exemplo. Vamos voltar lá para a apostila? Como eu disse para vocês, velocidade média. A gente faz literalmente, calcula uma distância e o tempo que gastou e tem uma média. Se eu quiser saber no momento lá, é só derivar como é que o passarinho está se deslocando. E se eu quiser saber a aceleração, deriva a velocidade. Sendo assim, ó, um objeto move-se ao longo de um eixo, tá? Do eixo do X e tem sua posição em cada instante nisso aqui, ó. Ah, professor, mas o senhor pegou lá na fórmula da gente, o senhor botou, ó, era até ao quadrado, aqui está até ao cubo. A ideia não muda. Derivada de posição me dá o quê? Velocidade. Derivada de velocidade me dá o quê? Aceleração. Sendo assim, se eu pegar essa fórmula aqui e derivar ela com relação a t, eu vou ficar com 3 vezes t ao quadrado menos 24t mais 36. Isso consegue me dizer, por exemplo, onde é que o passarinho foi mais rápido e onde ele foi mais devagar. A oscilação, qual foi a velocidade máxima que ele teve. Ah, aceleração. Por que a aceleração é fundamental? Porque se você acelera um corpo, você aumenta a velocidade dele. Se você pisa no freio, você está removendo a aceleração, logo a velocidade do corpo tende a diminuir. Para eu saber se ele estava com um voo mais rápido ou não, calcula a aceleração, tá aí, ó. Calcula a derivada de quem? Da velocidade, e eu chego na expressão que aí está. Então, movimento migratório, literalmente, vocês usam, ele vai te dar o deslocamento da ave, e aí você pode saber exatamente qual era a velocidade de voo dela fazendo isso. O computador te dá essa primeira expressão aqui, ó. Aí quando você diz para ele, ó, faz agora a derivada, aí você vai saber da velocidade da ave durante um certo momento do percurso. E você vai saber se ele estava fazendo mais força ou não. Ah, professor, mas como assim se ele está fazendo mais esforço ou não? Imagine que durante o ato migratório, eu vou pegar de ave que fica mais fácil para a gente entender, ou então um peixe, tá? Tá vindo uma corrente contrária a ele, muito forte. Mesmo assim, ele não gastou tanto tempo quanto eu estava imaginando. Então significa que ele acelerou, tá? Para o quê? Para chegar no objeto dele, ou no objetivo final, mais rápido. Se ele acelerou, ele estava mais rápido, mais veloz do que, tá? Eu imaginava. O que é que pode acontecer com isso? Ele, quando chegar no objetivo final, ele vai chegar mais fatigado. O que pode acontecer o quê? Ele pode morrer por causa dessa fadiga. Então, tem interpretações que eu posso fazer só olhando as fórmulas matemáticas. Assim como eu estou falando para vocês, ó, de posição, posso pegar o seguinte, ó. Imagina agora a população. Considera uma população, sendo esta de animais ou vegetais, a qual sabemos que vai variar com o tempo. Claro, uma população muda com relação ao tempo. Ela pode aumentar ou diminuir. Ou seja, considere f de t como sendo o tamanho da população em qualquer instante de tempo. Você vai marcando, ó, todo ano a população é essa, você pode marcar por ano, por mês, por semana. Quando eu falo de animais, pode ser o ser humano, animais do meio, micro-organismos, tal, vegetais. Então, ó, imagine que esta população dobra a cada instante de tempo. Quando eu digo a cada instante, a cada unidade de tempo, depende do que eu estou usando. Pode ser segundo, minuto, hora, dia, mês, semana. Posso. A população, geralmente, se você for olhar no IBGE, a população é medida anualmente, não mensalmente, não semanalmente. Mas se você tiver uma granja, tá, e for vender seus animais, você calcula o tamanho deles o quê? Pelo tempo, ó. Daqui a 15 dias eu tenho isso, a um mês eu tenho isso, daqui a 2 meses eu tenho isso. Você calcula assim. Quantidade de plantas para vender. A gente calcula
num período mais curto com relação ao outro. Então, depende do que você está usando. Eu quero saber o seguinte: a expressão que determina o tamanho da população, como é que eu vou saber o tamanho da minha população daqui no tempo que eu estou usando? Tá? E eu preciso saber o seguinte: como é que ela está variando durante esse tempo? Essa conta aí foi a mesma que eu coloquei na prova para vocês fazerem. Então, essa conta aí eu posso mostrar, tá, diretamente aqui, que vocês vão ter uma base boa. Vamos lá. Então, eu começo a contar o tempo a partir do zero. Então, no zero, eu tenho uma certa quantidade de animais. Está aqui, ó. No tempo zero, eu tenho uma quantidade de animais ou plantas. Depois que passou uma unidade do meu tempo, ele diz que dobra de novo. Pode ser um dia, um mês, um ano, um minuto, um segundo. Eu não sei o que é que vocês estão trabalhando. Só sei que ele diz o seguinte: quando ele olhou, disse, dobrou nesse tempo aí. Tá? Então você tem o quê? 2 vezes o que você tinha no início. Quando você vai fazer a segunda marcação depois, tempo igual a 2, você tem o dobro do que tinha antes. Tá? Como você já tinha dobrado na primeira, 2 vezes 2, 4. Por isso está aqui 2 ao quadrado. Você tem 4 vezes o que você tinha no início, 2 unidades depois. 3 unidades depois, eu tenho o dobro do que eu tinha antes. Como já era 4, 4 vezes 2, 8. Por isso que está 2 a terceira. Eu tenho 8 vezes o que eu tinha no início. E aí a gente vai fazendo. Percebe-se, então, que a população está crescendo 2 elevado a t vezes a quantidade inicial. Ou seja, se passar 5, 2 elevado à quinta vezes o que eu tinha no início. Então, ó, em qualquer instante de tempo, a conta vai ser essa. Tá bom? Então, portanto, esse f de t igual a 2 elevado a t vezes q0 seria o quê? A quantidade de indivíduos ou de plantas que você tem à medida que o tempo vai passando. Beleza. Só que ele pede o seguinte, ó, ele quer saber como é que eles estão se modificando de um tempo para o outro, tá? De uma unidade para outra. Aí, quando eu quero saber a variação, o que é que eu vou fazer? Derivada. Aplica a ideia de derivada naquela equação que me diz a população. Sendo assim, ó, eu quero saber a derivada de 2 elevado a t vezes q0. Professor, não é x aí. E qual é o problema? Usa lá naquelas regras. Q0 é o número, deixa ele quieto, vezes a função, que é a função 2 elevado a t. Espera aí, 2 elevado a t, o senhor falou, é aquela função que está lá, que o senhor disse que é a função de exponencial? Sim, exatamente ela. Aí você vai lá naquela tabela, confere. Quem é a derivada de 2 elevado a t? Você vai ver que é o próprio 2 elevado a t vezes logaritmo natural da base, que é 2. Pronto, eu tenho isso daí. O que é que eu faço agora? Eu sei exatamente como é que a minha população está sendo modificada, tá mudando à medida que o tempo está passando. Aí vamos para um problema mais prático. Ao invés de só dados aleatórios, eu agora vou dar números. Eu tenho aqui, ó, 100 bactérias, tá? A qual você sabe que ela vai mudando com o tempo. Ela vai dobrando com o tempo. E essa dobra, ela vai de hora em hora, a cada hora. Eu quero saber quantas bactérias eu vou ter daqui a 4 horas e a taxa de variação da população em 4 horas. Como é que basicamente ela vai se alterar, certo? Naquelas 4 horas. Então, o tamanho da população usa aquela fórmula que já tinha, ó, que é 2 elevado a t vezes Q0. Quem é a população inicial? 100. Quantas horas se passaram do meu estudo? 4 horas. Ó, eu boto 4. Então, 2 elevado a quarta vezes 100. Vai dar 1.600 indivíduos daqui a 4 horas. Aí ele quer saber a taxa de variação da população em 4 horas. Se é a taxa de variação, você tem isso aqui, ó. Aquela outra fórmula que dava o quê? Q0 vezes 2 elevado a t vezes logaritmo natural de 2. Então, a população, a variação dela em 4 horas, quando eu colocar, quem é a quantidade inicial? 100.
Quanto tempo se passou? 4. Então, 2 elevado a 4 vezes logaritmo natural de 2. Isso dá aproximadamente 1.109 indivíduos. Portanto, teremos uma variação na população de 1.109 bactérias horas em 4 horas. Professor, mas deu errado, porque se eu olhar aqui no outro, tá? No caso anterior foi de 800 para 600. Essa taxa de variação, ela te dá uma aproximação, não um valor exato. Tá bom? Então, a taxa te dá uma boa aproximação de quanto seria. Então, você teria mais ou menos 1.109 indivíduos. Seria o crescimento dele nessa hora. Beleza? Agora vamos pegar um outro problema que, a início, você pode imaginar que é totalmente aleatório, que você não trabalha, mas eu vou mostrar para vocês que vocês usam isso bastante em biologia. Que é o seguinte, ó. Dado um cilindro circular reto de dimensões que variam. Tá? Vou já anotar isso aí. Sabe-se que quando o raio da base é R e a altura é H, o cilindro tem volume. Eu vou escrever isso aí para vocês. Vou fazer o desenho, na verdade, para vocês. Se você pegar os dados lá do ensino médio, cilindro circular reto é tipo uma lata. É tipo uma lata. Isso é o cilindro circular reto. Como é que você calcula o volume do cilindro? O volume é π vezes r ao quadrado vezes h. Isso aqui já é uma fórmula que está definida. O volume é dado por essa fórmula. Agora eu quero saber o seguinte: nas perguntas que estão lá, vou mostrar a vocês. Qual é a taxa de variação do volume quando H vai sendo modificado e o raio não muda? Depois eu quero saber, ó, como é que o volume vai mudando quando o raio é que se modifica, mas a altura continua sendo a mesma? Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Na primeira pergunta no ar, você imagina que você tenha a lata aqui, ó. Ela tem um certo tamanho. O detalhe, vamos dar uma encodidinha aqui para caber o desenho e ficar tudo aqui. Só que alguma coisa aconteceu que essa lata aí, ela modificou o tamanho dela. Ela esticou, ó. Ela esticou. Ou então, ela encolheu. Pode encolher? Pode também. Ela encolheu. Eu quero saber, quando ela estica ou encolhe, como é que eu vou saber o quanto de volume mudou? Quanto o volume modificou, sabendo que ela esticou ou encolheu? E na letra B, ele pede o seguinte, ó. De novo. Agora eu vou fazer aqui, ó. De novo eu tenho a lata. Só que essa lata não vai mudar a altura. Ela pode ficar mais larga, tá? Ela ficou mais larga, não mudou a altura. Ela só ficou mais larga. Ou então, ficou mais estreita. Continuou com a mesma altura, mas ela ficou mais estreitinha.
Tá? Eu quero saber o seguinte: como é que eu vou saber calcular o volume? Aqui e aqui. Ah, professor, mas é fácil. Se ela aumentar a altura, a gente muda a altura aqui, ó. E o volume que iria ser modificado pela altura seria: eu faço a primeira conta, depois eu faço a segunda e subtraio. Do mesmo jeito aqui no raio, ó. Faço o primeiro raio, faço o segundo e jogo aqui uma diferença entre, ó, o volume que eu tenho agora menos o volume que eu tinha antes. Aí eu vou saber como é que ele modificou, ou seja, a mudança do volume. Só que há uma maneira mais fácil. É usar o quê? Derivada. É uma maneira mais fácil. No primeiro caso aqui, o que é que está sendo modificado? É a altura. Se a altura está sendo modificada, então o meu volume vai mudar com relação a quem? A altura. No segundo caso, o que é que está sendo modificado? É o raio. Então a minha variação é com relação ao raio. A derivada é com relação ao raio. E aí eu faço, ó. Se eu pegar essa fórmula que está aqui em cima e derivar ela com relação à altura, tudo que não tem altura é número e está parado. Então a derivada com relação à altura seria π é número, está parado. R não está mudando com a altura, então deixa ele quieto. Vezes a derivada da altura com relação a ela mesma, que vai dar quanto? 1. Isso vai dar π vezes R ao quadrado. A minha altura, certo? A variação do volume é dada dessa forma. E se for o do raio, o que é que eu vou fazer? Ah, o do raio, professor. Então, tudo que não for raio, a gente mantém o valor? Isso. Então, do raio, ó, a derivada com relação ao raio. Tudo que não tem é quem? Π é número. A altura não é raio, então ele está quieto. Vezes derivada do raio. Π está quieto. A altura está quietinha. Tá? E que é a derivada de r ao quadrado? É a mesma coisa de derivada de x ao quadrado. Dá 2 vezes r. Essa é a variação que sofre com relação ao raio. Aí você diz: ah, professor, mas isso aí, para uma pessoa como eu, que sou biólogo, o que é que isso quer fazer? O que é que isso quer dizer? Ah, não sei. Ah, aqui, ó, que está mudando o raio, sei lá, talvez um vaso sanguíneo, uma artéria. Quanto mais calor tá, mais o que a tendência? Quanto mais você aquece uma coisa, o que é que acontece com ela? Ela vai dilatar, então o raio vai modificar. Por isso que no calor a gente bombeia mais sangue e os vasos vão se dilatando. Você correndo, você fica vermelho porque o vaso se dilatou para correr mais sangue, por isso a gente fica avermelhado. Quando está mais frio, o que acontece? Como é? As veias tendem o quê? A se contrair. As artérias tendem a se contrair. Mesma coisa aqui, ó. Ah, professor, mas isso daqui, ó, o que é que tem a ver? Osso. Você pode imaginar como osso. Aqueceu, certo? Querendo ou não, você vai expandir um pouquinho. Passou o tempo, você diminui. Um exemplo disso aqui, ó, quando você pegar a coluna cervical, a gente tem os amortecedores naturais aqui, tá bom? São os discos. Quando você pegar a coluna cervical lá tá o ossinho e tudo, entre eles tem esse amortecedor, o amortecedor aqui, ó. À medida que você está passando o dia, certo? Seja você com a postura normal, ou seja você com a minha postura que faz arqueada, você está fazendo pressão sobre eles. Então, o que vai sendo modificado apesar do dia, pode medir. Você de manhã logo cedo, você tem uma altura, porque seu corpo está relaxado, e no final do dia,
você está mais baixo. Por quê? Porque você teve essa variação aqui, ó. Variação da altura, o seu volume diminuiu. Então, ossos, artérias, vaso sanguíneo, pulsação, eu consigo saber a variação das coisas usando o quê? Derivada. E como o próprio nome diz, é o quê? A variação delas. Voltando para a apostila, olha lá, do jeito que eu disse para vocês. A variação do volume com relação à altura dá π vezes r ao quadrado. Variação do volume com relação ao raio é o quê? 2 vezes π vezes r vezes h. Você tem isso daí. Então, taxa de variação é quando você quer saber o seguinte: ó, eu quero saber como é que as coisas estão mudando, tá? Mas você só tem uma referência de mudança. Você só tem uma coisa para olhar e uma referência. Cuidado. E se tiver duas, professor? Por exemplo, como é que está sendo modificada a distância de um. Imagine dois pássaros. Um está caçando o outro. Qual é a variação da velocidade entre eles? Por exemplo, para você saber que o predador vai pegar a presa. Eu preciso saber disso. Um exemplo não muito bom, tá? Eu vou pegar uma situação mais grosseira, tá? E depois eu vou fazer as contas, eu só quero que você pegue o ato inicial. Quando você está se deslocando na estrada, quando há um veículo à sua frente, tá? A sua velocidade com relação a ele, você está a 100 e ele está a 80, a variação que existe da velocidade entre vocês é de 20 km por hora. Mas, se você pega o veículo, você está viajando e você vê um veículo vindo no sentido contrário, você está a 100 e ele está a 80, agora a variação de velocidade entre vocês é de 180 km por hora. Então, observe. Há variação? Há. Mas o que eu fiz nos exemplos anteriores, há um valor fixado, uma expressão única para fazer. Quando eu tenho que analisar alguma coisa utilizando dois objetos distintos ou duas situações diferentes, como é que eu vou saber fazer a relação entre elas? Vamos voltar para mim. Dessa forma, taxa de variação tende a explicar a vocês como é que uma coisa está sendo modificada quando você está observando ela com relação a um padrão, tá? Como é que varia o volume da lata se eu estou olhando só a altura? Então, veja, eu estou me referindo somente à lata. E para que eu veja a variação dela, eu estou olhando para uma coisa só: ou a altura mudando, ou o raio mudando. Então, eu tenho essa variação lá. Independente do tempo, eu vou mudar o raio. Pode ser daqui a 1 hora, 2, eu só vou mudar o raio. Isso aí independe do tempo que você vai gastar. Então, o volume aqui, ele está sendo modificado ou pela altura ou pelo raio. A posição do passarinho viajando, lá naquelas equações, depende de quem? Do tempo. Ele depende unicamente do tempo. A velocidade que o passarinho vai dar depende do quê? Do mesmo tempo da posição. A aceleração dele também depende do mesmo tempo da posição que você tinha. Agora imagine a situação. Quando você está inflando um balão, que é o próximo caso a estudar, você está inflando, o que é que acontece? O balão muda o raio e a altura. E essas duas situações dependem de quem? Do tempo. Essa modificação, tanto do raio quanto da altura, depende de quem? Do tempo. Então, tem duas observações aí para fazer. Tá? Cuidado para não misturar com taxa de variação. Taxa de variação, eu vou olhar uma situação e uma coisa que faz ele variar. No próximo assunto, eu vou mostrar para vocês e vai existir uma correlação entre as coisas que vão sendo modificadas. Beleza? Sendo assim, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!